A Organização Mundial da Saúde estima que até o ano de 2040, 200 mil pessoas a partir dos 65 anos tenham a doença de Parkinson no Brasil. A enfermidade é um distúrbio neurológico degenerativo que compromete principalmente os movimentos nos indivíduos. A doença não tem cura, mas existem tratamentos que podem contribuir com o controle dos sintomas. Para ajudar na detecção precoce da doença, pesquisadores da Universidade Federal do Vale do São Francisco utilizaram um software para desenvolver o algoritmo inteligente que alcançou 89% de eficácia na identificação de pessoas com a enfermidade. Acompanhe agora nesta edição do Ciência no Semiárido. Esse projeto surgiu, acho que tem uns 4 ou 5 anos, né? E a gente, com esse projeto, a gente tenta melhorar, né, as condições de diagnóstico da doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa, caracterizada principalmente por sintomas motores, cujo diagnóstico é essencialmente clínico, ou seja, praticamente todo mundo, uma pessoa só é diagnosticada com a doença de Parkinson quando ela já apresenta os sintomas motores clássicos, que são aqueles bem conhecidos da população em geral. Tremor de repouso, lentificação dos movimentos, dificuldade para iniciar movimentos. O problema é que esses sintomas eles se tornam aparentes somente quando a pessoa já tem uma perda neural muito grande. Esse projeto ele tem como etapas principais, inicialmente a aquisição dos dados de EEG. A gente usa uma base pública disponível na internet por meio de um sistema de dataset, de base de dados gratuitas, de uma universidade dos Estados Unidos que fez alguns exames de EEG e disponibilizou esses sinais. É um exame para coletar sinais neurais não invasivo e fazer um diagnóstico mais preciso e precoce dessa doença. Aí, de posse desses sinais no computador, a gente aplica algumas técnicas de processamento de sinais, que é onde entra a parte da engenharia elétrica nesse processo. Essas técnicas tentam extrair informações dos sinais de EEG, e essas informações elas são guardadas, né, no computador, e posteriormente a gente usa algoritmos para tentar classificar, de acordo com essas informações, se aquele paciente tem ou não o diagnóstico de Parkinson. O algoritmo de aprendizado de máquina, ele basicamente aprende com base em exemplos. No nosso caso, a gente extraiu essas características dos sinais que funcionam meio que como impressões digitais daqueles sinais. Essas impressões digitais têm alguns padrões que esses algoritmos de aprendizado de máquina conseguem reconhecer. E com base nesses padrões ele consegue identificar novos indivíduos, como tendo Parkinson, como não tendo Parkinson. Nosso objetivo final aí é identificar mais precocemente e com maior precisão esses pacientes, de forma a iniciar o tratamento ou promover o desenvolvimento de estratégias de prevenção do desenvolvimento dessa doença. A gente começou a trabalhar com base em alguns artigos, então eu estou chamado Genk, que ele já tinha feito esse trabalho para identificar emoções. Aí, com base nesse artigo, a gente encontrou algumas características que poderiam ser utilizadas também para Parkinson. Com o desenvolvimento dessa metodologia, a gente se sente mais à vontade para começar a coletar o nosso próprio banco de dados aqui na região. Com essa base de dados e essa extração de características desses sinais de EEG, nós conseguimos um acerto no diagnóstico por meio do computador de até 89%. Então, isso quer dizer que dos sinais apresentados a esse sistema computacional, 89% foi acertado pelo computador diagnosticando aquele paciente. Estamos aí planejando o início da coleta de dados aqui em ambulatórios de neurologia de Petrolina e Juazeiro. Para que a gente consiga diagnosticar precocemente o Parkinson através dos sinais de EEG sem invasão ao paciente. E está levando aí, né, nos próximos anos, essa tecnologia para uma aplicação clínica aqui na região. Os resultados do estudo também renderam a publicação de um artigo em uma revista internacional de sistemas inteligentes. Até o próximo programa.